Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, vamos continuando as nossas introduções, né? E hoje vai ser com a ajuda do livro do Garrigou Lagrange, As Três Idades da Vida Interior, né? Três Idades. Nossa, fugiu agora o nome. Como é o nome do livro? Tá aberto até aqui. Três Idades da Vida Interior, é isso mesmo. Do Padre Garrigou Lagrange. Mas eu não pego tudo, sabe? Eu só leio e faço um texto mais voltado a nossa realidade da divina vontade. E é só uma parte assim de entendimento e peguei trechos real mesmo de Jesus na Valtorta, tá? Que fala sobre o enxerto em Cristo para podermos ter a vida na graça. A vida interior junto à busca da vida na graça, tá? Isso é o que a igreja ensina pra gente, né, para se ter a santidade, para se buscar a santidade. Então vamos tentar entender isso, né, juntos. A vida interior, né, do homem se pode facilmente compreender porque Jesus nos ensina na sua vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que ele também teve essa vida interior. Ele mesmo fala isso no livro da vida íntima, no seu prólogo dado à monja Maria Cecília Baige, o livro que nós estudamos na Escola da Divina Vontade. Ele diz assim: duas são as vidas que tem o homem sobre a terra, isto é, uma é a vida exterior, a vida ativa, social, né? E a outra é a vida interior, a contemplativa. Uma, que é a externa, a vida ativa, externa, é manifesta a todos. E a outra, interior, é apenas a mim, ele fala. Apenas manifesta a mim, a Deus, né? A mim, que sou Deus. Estas duas vidas, no entanto, são tão unidas que, quando bem unidas e conjugadas, uma não impede o exercício da outra. E quando o viver, seja de uma ou de outra, é dirigido para a minha maior glória, né? A glória de Deus, são de tal maneira unidas que qualquer pessoa pode conhecer pela perfeição de uma a sublimidade da outra. De fato, então, se você viver uma perfeição muito grande na vida externa, né, numa vida de amor, de doação, né, numa vida, né, de fraternidade e tudo mais, né, essa vida vai ser fruto da vida, da sublimidade da outra interior que você tem com Cristo. De fato, percebereis nesta obra de Jesus, né, nós percebemos na obra de Jesus da vida interior de nosso Senhor Jesus Cristo, dado à monja Maria Cecília Baige, ditado praticamente por Jesus, né? Como se lhe coaduna também a vida exterior de Jesus. Então, pela vida interior dele, ele teve a sua vida exterior. Ainda que a minha vida exterior fosse desdenhada pelos ímpios, tá vendo? A vida dele exterior foi desdenhada pelos maus, né? Pelos ímpios, era aplaudida e admirada pelos justos e agradava muito ao meu Pai eterno, como efetivamente o testemunhou no Jordão e no Tabor com as palavras: este é o meu filho amado, no qual ponho as minhas complacências, conforme Mateus 3,17. Então, nós também vamos ter a nossa vida desdenhada pelos maus da terra, né? Não vai ser aplaudida pelos maus, mas pelos justos vai ser muito agradável, né? Admirada pelos justos e agradará o Pai eterno, como Jesus, porque nós iremos viver a vida, né, vivendo dos frutos de Cristo, né, dos mesmos frutos de Jesus, né, a vida exterior de Jesus. Então, a vida interior, conforme o Padre Garrigou Lagrange, é a forma mais elevada de uma convivência íntima que cada um tem consigo mesmo e com Deus. O homem fala interiormente consigo mesmo sobre qualquer assunto que o preocupe. Essa conversa varia muito de acordo com os diferentes períodos da sua vida. A do velho não é a mesma que a do jovem. Também é muito diferente, dependente se o homem é bom ou mau, porque o mal também tem vida interior, né?
Assim que o homem busca seriamente a verdade e o bem, essa conversa íntima consigo mesmo tende a se transformar em uma conversa com Deus, que é quem esclarece tudo e nos lembra de tudo o que Cristo nos deixou. E aos poucos, ao invés de se buscar em todas as coisas, ao invés de cuidar consciente ou inconscientemente para se tornar o centro de tudo o mais, o homem tende a buscar Deus em tudo e sua verdade, substituindo o egoísmo pelo amor. Então, o homem mau que vive uma vida interior má, né, planejando no seu coração somente o mal, ele é egoísta. Agora, o homem justo que busca a Deus, ele é amoroso, né? Então, dependendo de como é sua vida interior, né, o que tem dentro do seu coração é que vai definir se você é mal ou se é bom, né? Então, consciente ou inconsciente, para se tornar o centro de tudo, mais o homem tende a buscar Deus em tudo e a sua verdade para poder, né, substituir o egoísmo pelo amor de Deus e pelo amor das almas em Deus. E esta é precisamente a busca interior frutífera. Ninguém que fala com sinceridade deixará de reconhecer que é assim. A única coisa necessária que Jesus falou a Marta e Maria é ouvir a palavra de Deus e viver de acordo com ela. E o que tem a ver isso, né? Ouvir a palavra de Deus e depois viver de acordo com ela e a vida interior. O que tem a ver? Então, a vida interior vai ser justamente, né, você receber a palavra de Deus, crer nessa palavra, né, e você ficar ruminando essa palavra e sendo lembrada no seu inconsciente e consciente pela ação do Espírito Santo, que vai lembrar na sua mente, que a gente já falou sobre o Espírito Santo, que vai lembrar para você essas palavras que foram guardadas no fundo da sua alma, porque você acredita nelas. Primeiro você tem que acreditar, consentir que essas palavras são a verdade, que você realmente aceita elas, né? Não tem como você, o Espírito Santo usar dessas verdades se você não acreditar nelas. Então você precisa consentir, né, com a sua vontade, que essas palavras da verdade de Cristo, da doutrina de Cristo é a verdade. Você vai consentir, vai ouvir essa doutrina e vai falar: essa é a verdade que eu quero viver. Eu decido que essa é a verdade que eu quero colocar na minha vida. E então o Espírito Santo te ajuda. Vem em ajuda à tua fraqueza, para que você possa realmente conseguir colocar em prática essas verdades na sua vida. Então é importante saber como que o Espírito Santo, a gente já falou sobre ele, mas como que vai acontecer isso dentro do interior do homem, né? A vida interior, assim entendida, é em nós algo muito mais profundo e necessário do que a vida intelectual ou o cultivo das ciências, mais do que a vida artística e literária, mais do que a vida social ou política. A vida interior do justo que tende para Deus e que já vive dele é certamente a única coisa necessária. Para ser santo, não é necessário ter recebido uma cultura intelectual ou possuir uma grande atividade externa. É o suficiente viver profundamente de Deus. Se sacrificamos tantas coisas para salvar a vida do corpo, que finalmente tem que morrer, o que não devemos sacrificar para salvar a vida da alma, que viverá para sempre? Não deveria o homem amar sua alma mais do que o seu corpo? O que não será justo para o homem dar em troca de sua alma? O que acabamos de expor é uma verdade em todos os momentos, mas a questão da vida interior se coloca hoje de forma mais urgente do que em outros tempos menos turvos que os nossos. Então aqui está dizendo que a vida interior hoje é muito mais importante, né, para poder a gente questionar, né, a verdade dos fatos, né? A gente precisa ter a verdade. Ai, Aline, mas é tanta informação, né? É tanta informação que chega a nós que a gente não sabe qual é a verdade, mas a gente não sabe a verdade. Muitos de nós, né, perdemos a noção do que é a verdade verdadeira, né? Por tanta confusão que nós estamos vivendo, né? Mas é aquilo que a gente tem que prestar atenção. Nós temos, né, uma amiga, a igreja, né?
que nos ajuda, trazendo a fonte da verdade para nós, né? Mantendo esses documentos, né, da verdade das Sagradas Escrituras, né, nos trazendo também esses escritos que nós estamos estudando aqui na Escola da Divina Vontade. Então a gente tem uma amiga que nos mantém, né, enxertados nessa presença de Deus, né, em nós e para nós, né, do que Ele produziu para nós, dos materiais puros vindo da Santa Igreja Católica para nós, né, a Igreja sofreu muito para manter a doutrina intacta, as verdades divinas intactas, né, e não vacilou, apesar de todas as controvérsias que falam contra a Igreja, ela não vacilou, ela manteve. Eu não tenho o que reclamar da Igreja. Eu estou vivendo, né, no ano de 2022 e chegou nas minhas mãos as Sagradas Escrituras intactas. Chegou nas minhas mãos o livro do céu intacto. Chegou nas minhas mãos o Evangelho de Maria Valtorta. Chegou nas minhas mãos a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou nas minhas mãos, né, o livro Imitação de Cristo. Chegou nas minhas mãos a Mística Cidade de Deus. Chegou nas minhas mãos muitos e muitos e muitos outros livros, inclusive o Catecismo da Igreja Católica, que é uno, né, em toda a Igreja. Então a gente tem que, vamos né, assumir e agradecer a Deus, porque ele tem feito um trabalho, o Espírito Santo tem feito, sim, um trabalho fenomenal em direção a essas verdades reveladas que nos chegam à nossa mão gratuitamente. Isso que é o mais interessante, né? Para mim, chegou praticamente quase tudo, não vou dizer tudo, mas quase tudo gratuitamente. Então a gente tem que assumir. Eu não tenho que reclamar da Igreja, né? Quando eu procurei essas verdades, eu as encontrei. Elas não me foram negadas, né? O que acabamos então de expor é essa verdade em todos os momentos, né? Que o homem precisa sim sacrificar tudo para salvar sua alma. A questão da vida interior coloca hoje de forma mais urgente, com certeza, do que em outros tempos menos turvos que os nossos, essa necessidade, né, de buscarmos a vida interior. A razão é que muitos homens se afastam de Deus e tentam organizar a vida intelectual e a vida social sem Deus. Consequentemente, os grandes problemas que sempre preocuparam a vida social da humanidade, né, a vida da humanidade, tomaram um novo rumo e às vezes trágico. Querer se desligar de Deus, que é a causa primeira, né, que ele é a causa primeira e fim última do homem, conduz à separação eterna de Deus, né, a morte eterna, e não leva apenas a isso, mas também a miséria física e moral e infelicidade já aqui na Terra, né? A gente tem falado sobre isso, né? Esse inferno já na Terra, né? Quando você se separa de Deus. E quando o homem não quer se corresponder intimamente com o seu Criador, ele vira as costas à realidade suprema e surge uma infinidade de problemas, né? Uma infinidade de problemas morais de todas as ordens em nossos dias, tá? E nas relações íntimas, tanto da alma com Deus e também tanto de Deus com os homens e o próximo em si. Isso desde os primórdios, desde quando Caim e Abel começaram, né, a guerra entre eles, né? E um matou o outro. Então, desde então, esse relacionamento prejudicado do homem que prejudicou esse relacionamento com Deus acabou prejudicando o relacionamento também com o seu irmão. A ciência finge ser hoje uma religião. Por sua vez, o socialismo e o comunismo querem também ser uma moralidade científica, né, hoje em dia, né, usando cálculos específicos e tal, né, serem algo científico, experimentado, né, comprovado de que é real, né, de que deve ser assim, né, e se apresentam, né, como ideologias
como um culto verdadeiro e apaixonado à justiça social. Dessa forma, eles se esforçam hoje para cativar espíritos e corações. É um fato, na hora presente, que o sábio moderno presta culto escrupuloso ao método científico, de tal forma que parece mais interessado no método do que na própria verdade. Se ele devotasse vigilância semelhante a isso também, a vida interior, ele logo se tornaria um santo. Né? Se as pessoas colocassem essa atenção tão grande nos cálculos, né? na ciência, nos experimentos, né? nas conclusões ideológicas, se eles fizessem tudo isso, né? de uma forma semelhante à vida interior, né? logo tornaria todos santos. Mas muitas vezes esta religião da ciência é direcionada mais para a idolatria do próprio homem, né? colocando o homem como centro de tudo. Do que para o amor e a gratidão a Deus, que é de quem nós recebemos tudo isso. O mesmo deve ser dito da atividade social, particularmente como ela se manifesta no socialismo e no comunismo, pois é inspirado por uma mística que tentam aspirar a uma transfiguração do homem, né, fazendo o homem sendo o centro, né, e ele sendo esse ser social que é um benfeitor de si próprio, né, o homem que ajuda o outro homem, né, e às vezes negando da forma mais absoluta os direitos de Deus, que realmente é o responsável por todas as coisas. E isso equivale a dizer que no fundo de todo grande problema está a grande questão do relacionamento realmente do homem com Deus, e não há meio termo. Você tem que decidir a favor ou contra. Nosso tempo é um exemplo palpável. A crise econômica mundial da atualidade nos permite entender o que os homens podem fazer quando desejam viver sem Deus. Quando tentam viver sem Deus, a seriedade da vida muda. Se a religião não é algo sério e digno de consideração, devemos procurar em outro lugar algo sério e fundamental. Ou é encontrado ou pretende ser encontrado na ciência ou na atividade social. Destina-se a realizar atividades de natureza no sentido religioso, na investigação da verdade científica ou no estabelecimento da justiça entre classes e povos, que é no caso da política. E depois de alguma tentativa e erro, chega à conclusão de que isso levou a uma imensa catástrofe, que é o que vai acontecer de novo. Né? Como na Revolução Francesa, aconteceu e não vai ser diferente agora. Não sei por que eles pensam que pode ser diferente agora, né? E que as relações entre indivíduos e povos estão se tornando cada vez mais difíceis, se não impossíveis, né? Pelas diferenças que eles têm entre eles. É óbvio, como dizem Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, que os mesmos bens materiais, ao contrário dos bens espirituais, não podem pertencer plenamente a muitos ao mesmo tempo. Uma casa, um campo, não pode pertencer simultaneamente, na sua totalidade, a muitos homens. Nem o mesmo território a diferentes povos e culturas diferentes, né? Daí o terrível conflito de interesses quando os homens colocam apaixonadamente seu último fim nos bens materiais inferiores. Pelo contrário, apraz-se Santo Agostinho repetir: bens espirituais idênticos podem pertencer simultâneo e integralmente a cada um, sem nos limitarmos, né? Vai ser infinitos os bens espirituais, mas os bens materiais não são infinitos. Não tem como a gente dividir tudo para todos de uma forma igual e assim todo mundo viver uma justiça perfeita e ninguém reclamar. É impossível. Os bens materiais não tem facilidade, né, da gente dividir entre nós de uma forma perfeita. Não tem. Por isso o homem não pode colocar a felicidade nos bens materiais, somente nos bens espirituais. Né? Esses são infinitos, esses não terminam nunca. E aí vem o reino da divina vontade trazer essa realidade de que o que vai fazer a gente feliz é a plenitude, né, e a riqueza, né, em bens materiais, espirituais que Deus vai nos conceder através do seu dom, da ciência infusa, do dom da divina vontade, né, que nós temos acesso. Agora, se nós quisermos, a qualquer momento, o reino da divina vontade acontece, desde que o homem retire a sua atenção dessa realidade material e científica, né? Enquanto eles ficarem batendo na tecla de que tem como ter um denominador comum entre eles, não vai dar certo, não tem como combinar as duas coisas, né? Não tem como você
agradar os dois senhores, né? Ou você serve a Deus ou você serve o dinheiro, né? Não tem jeito, não cabe, não adianta, Jesus já disse, né? Apraz-se Santo Agostinho repetir que os bens espirituais idênticos podem pertencer simultânea e integralmente a cada um. Sem nos limitarmos nunca, podemos possuir plenamente a mesma verdade, a mesma virtude e o mesmo Deus. É por isso que o nosso Senhor nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será dado em acréscimo. Deixar de dar ouvidos a esta lição é trabalhar para a própria ruína. Não dar ouvidos a esta nossa lição é trabalhar na própria ruína. Se Deus não constrói a casa, aqueles que trabalham em vão, elas podem levantá-la. Se Deus não guarda a cidade, a sentinela fica em alerta em vão. Se o que é sério na vida muda, se deixa de influenciar nossos deveres para com Deus e apenas os empurra para uma atividade científica ou social. Se o homem está constantemente procurando por si mesmo em vez de procurar Deus, que é o seu realmente objetivo final, então os fatos não demoram muito para mostrar que ele embarcou em um caminho impossível que leva não apenas a lugar nenhum, mas a uma confusão já insuportável e miséria. É preciso voltar a esta palavra do Salvador: quem não está comigo está contra mim. Quem não ajunta, comigo espalha. Os fatos o confirmam. Segue-se daí que a religião não pode dar uma resposta efetiva e verdadeiramente realista aos grandes problemas atuais, enquanto não for uma religião profundamente vivida na prática. O que uma religião barata e superficial não pode fazer, consistindo em algumas orações vocais e algumas cerimônias nas quais a arte religiosa teria mais lugar do que a verdadeira piedade. Ora, não há religião vivida profundamente se for privada da vida interior de cada pessoa ou daquela conversa íntima e frequente com Deus. É o que ensinam as últimas encíclicas do Santo, o nosso Papa Pio XI. Responder às aspirações gerais dos povos naquilo que há de bom neles, as aspirações por justiça e caridade entre indivíduos, classes e povos. O Supremo Pastor escreveu as suas encíclicas sobre o Cristo Rei, sobre a sua influência santificadora sobre todo o corpo místico, a Igreja, sobre a família, sobre a santidade do casamento cristão, sobre as questões sociais, sobre a necessidade de reparação, sobre as missões. Em todos eles se trata do reinado de Cristo na humanidade. Sendo a vida interior, uma forma cada vez mais consciente da vida da graça em todas as almas generosas, trataremos agora da vida da graça para compreender plenamente o seu valor. E vamos examinar em que consiste o organismo espiritual das virtudes infundidas e dos dons do Espírito Santo que existem graças à graça santificadora em todas as almas justas. Assim seremos naturalmente levados a falar dessa habitação da Santíssima Trindade na alma do justo e também da influência constante exercida sobre ela por nosso Senhor Jesus Cristo, mediador universal, e Maria, mediadora de todas as graças. Essas são as fontes da vida interior. Essas nascentes são encontradas muito altas, assim como as nascentes dos rios nascem nas montanhas mais altas. E por isso que do muito alto, a nossa vida interior pode subir a Deus e conduzir-nos a uma união muito íntima com Ele. Nessa primeira parte, nesse primeiro momento, nós falando da vida da graça, vamos tratar das fontes da vida interior. Faremos também com o seu fim, isto é, com a perfeição cristã, qual está ordenada aquela vida interior, e com a obrigação de tender para ela, cada um segundo a sua condição. Em todas as coisas é necessário, em primeiro lugar, considerar o fim, porque o fim é o primeiro na intenção, mesmo que seja o último na execução. O fim é a primeira coisa que se entende, que se tenta, embora seja obtido no último momento. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo começou sua pregação falando das bem-aventuranças. Pela mesma razão, a teologia moral começa com o tratado do fim último, para cuja realização todas as nossas ações devem ser ordenadas. A vida da graça. A vida interior do cristão supõe o estado de graça, que é o oposto do estado de pecado. E no presente plano da providência divina, cada alma está em um estado de graça ou em um estado de pecado. Ela que decide, em dois caminhos. Entre outras palavras, ou ela está voltada para Deus, o fim supremo sobrenatural, ou ela está voltada para longe dele. Então sempre há dois caminhos. Nenhum homem está no estado puro de natureza, porque todos são chamados a um fim sobrenatural que consiste na visão direta de Deus e no amor que segue essa visão.
Então, todo ser humano não está, né? Nenhum homem está no estado puro da graça como Nossa Senhora Imaculada Conceição. Todos nós, né, temos essa consciência. A humanidade foi ordenada a este fim soberano desde o próprio dia da criação, de estar em união com Deus, né? E após a queda, o Salvador nos conduz de volta a este mesmo fim, né? Essa é a vida da graça. Foi por ele ter se oferecido em holocausto para se enxertar, né, novamente a humanidade a ele. Assim, a criatura enxertada em Cristo se torna uma nova criatura e passa a produzir os mesmos frutos que Cristo produziu. Sem dúvida, não basta levar uma verdadeira vida interior e estar em estado de graça como uma criança depois do batismo ou um penitente depois da absolvição dos seus pecados. A vida interior supõe também a luta contra tudo, nos inclina, né, as paixões, a voltar ao estado de pecado e uma aspiração constante de manter-se a alma em Deus. Mas se tivéssemos o conhecimento profundo do estado de graça, entenderíamos que ele não é apenas o início e o fundamento de uma vida verdadeira interior, muito perfeita, mas também a semente da vida eterna. Para compreender o valor da alma racional que ainda dorme em uma criança, é necessário compreender as possibilidades da alma humana em um homem que atingiu o desenvolvimento pleno intelectual. Do mesmo modo, não nos é dado compreender o preço e o valor da graça santificadora que reside na alma de uma criança batizada, como em todas as dos justos, se não tivermos considerado ainda que, levianamente, qual será o total, o desdobramento desta graça na vida da eternidade. É necessário considerar isso ilustrado pela luz das próprias palavras do Salvador. Essas palavras que são espírito e vida, e são mais doces ao paladar do que qualquer comentário. A linguagem do Evangelho, o estilo de Nosso Senhor, nos coloca em contato mais íntimo com a contemplação do que a linguagem técnica da teologia mais segura e elevada. A prática do enxerto nas plantas frutíferas ajuda a entender a vida nova que se celebra na Páscoa da Ressurreição. Uma planta enxertada em outra torna-se uma árvore renovada que produzirá frutos mais excelentes. Então, nós somos uma planta que sozinhas a gente não faz nada direito, né? Então, o que Jesus fez? Ele pegou e nos enxertou nele, que é perfeito. E aí nós conseguimos, enxertados na vida do Salvador, produzir frutos como ele, mais excelentes. Então, esse é o segredo da vida na divina vontade, né? Nós estamos enxertados em Cristo e aí, sozinhos na vida, na santidade, na vontade humana, nós não sabemos fazer nada direito. Mas enxertados, né, na divina vontade, né, na vontade de Deus, né, na pessoa do Cristo, né, na videira verdadeira, na oliveira verdadeira, né, também, né, nessa árvore verdadeira que é Cristo, né. Então, quem não está enxertado em Cristo produz frutos segundo a sua própria natureza humana, sozinho. E são frutos que tanto mal fazem ao mundo que nos cerca, que é egoísmo, consumismo, narcisismo, vícios, drogas, violência. Então, o homem na sua vontade humana, na sua natureza humana natural, sem Cristo, só produz a chave do inferno, né? Que a gente já falou. A vontade humana é a chave do inferno. E, enxertado em Cristo pelo batismo, nós podemos permanecer nele, né? Ouvindo sua palavra e colocando ela em prática e produzir os frutos que ele mesmo produziu. Então, essa é uma coisa muito fácil de entender, né? E sobre essa expressão enxerto, enxertar, vamos acompanhar o próprio Jesus nos explicando isso nos textos abaixo do Evangelho de Maria Valtorta. Vamos lá. Vamos ver o que Jesus fala pra gente sobre enxertar-nos na videira verdadeira. Ele que diz tudo isso, tá? Vamos ler o seu próprio texto. Ficai sabendo que a minha alma, Jesus disse, não vos deixa nem um só momento. Tereis já visto um médico que estuda um que adoeceu de um mal ainda desconhecido e de sintomas contraditórios? Ele traz o doente sob sua constante observação. Depois de cada vez que o visita e o observa, tanto quando está dormindo, como quando está acordado, de manhã e à noite, quando está calado e quando está falando. Porque tudo pode ser sintoma e guia para decifrar qual é a doença escondida e para indicar o caminho da cura. A mesma coisa faço eu com vocês, disse Jesus. Eu vos seguro com fios invisíveis.
mas muito sensíveis, que estão enxertados em mim. Ele fala isso também no livro do céu, né? E que me transmitem até as mais leves vibrações do vosso eu. Olha lá, do nosso eu. Deixo-vos crer que sois livres, para que vos manifesteis sempre mais naquilo que sois. Né? Que você possa escolher sempre, é o que eu falei ontem, né? No vídeo de ontem que eu fiz, que é o vídeo 4. Deixo-vos crer que sois livres, para que vos manifesteis sempre mais naquilo que sois. Coisa essa que acontece quando o aluno ou o maníaco pensa que o vigilante o perdeu de vista. Então, a gente tem essa ideia de liberdade, né, que Jesus nos dá. Vós sois um grupo de pessoas, mas formais um núcleo, ou seja, uma só coisa. Nós somos uma igreja só, um povo só, uma família só humana, né? Por isso sois um complexo que torna a forma de um ente e que é estudado em cada uma de suas características, melhores ou piores, para formá-lo, amalgamá-lo, quebrar-lhes as arestas, aumentá-lo em seus lados poliédricos e fazer dele uma só coisa perfeita. Por isso eu vos estudo, Jesus nos estuda, e vos estudo até quando estão dormindo. Que é que sois vós? Que é que deveis tornar-vos? Vós sois sal da terra. Isto é o que deveis tornar-vos, sal da terra. Com o sal se preservam as carnes da corrupção, e com a carne muitas outras mercadorias. Mas poderia o sal salgar se não fosse salgado? Convosco eu quero salgar o mundo, para torná-lo cheio de um sabor celeste. Mas como podereis salgar se perderdes o vosso sabor? Que é que vos faz perder o sabor celestial? É o que é humano, né? O estar desligado da videira, né? O fazer as coisas sozinho, sem Deus, né? A água do mar, do verdadeiro mar, não é boa para se beber, de tão salgada que é, não é verdade? No entanto, se alguém pega um copo de água do mar e o despeja em uma bilha de água doce, eis que pode-se bebê-la, porque a água do mar ficou tão diluída que perdeu a sua acridez. Então, Jesus ele vai fazer isso, ele vai pegar a nossa água, que é muito salgada demais, e vai misturar, né, num copo de água doce. E aí nós poderemos ser bebidos por Deus. Olha que coisa incrível, né? A humanidade é como a água doce, que se mistura com o vosso sal celeste. Então é o contrário, né? Então vai pegar a nossa água doce, a água doce nossa, né? Que é toda viciada, desculpa, eu falei que era sal, não. A nossa água doce, que é muito viciada, muito mimimi, e vai misturar, né? A água do sal, que é o sal, a água, né? Salgada, pura, né? E aí vai ser possível a gente ser bebido pelo Deus, né? Porque nós somos enjoativos, vamos pensar assim, então, né? Ao contrário. Então, me perdoe, mas tá no mesmo. Porque a água do mar ficou tão diluída que perdeu a sua acridez. A humanidade é como a água doce que se mistura com o vosso sal celeste. Então, o sal celeste. Ainda que por uma suposição se pudesse derivar um rio do mar e introduzi-lo na água deste lago, poderíeis vós depois reencontrar aquele fio de água salgada? Não. Ele se teria perdido no meio de tanta água doce. Assim acontece convosco, quando emergis a vossa missão, ou melhor, quando a submergis em tanta humanidade. Então, quando, né, você com o seu sal fica misturado com o doce do mimimi da humanidade, né? Vós sois homens, sim, eu sei disso, mas eu, quem sou? Eu sou aquele que tem consigo toda a força. E que é que eu faço? Comunico essa força, depois de vos ter chamado. Mas que adianta eu comunicá-la, se vós a dispersais sob uma avalanche de sensualidade e de sentimentos humanos, né? Que é o doce, doce, doce. Vós sois e deveis ser, então, a luz do mundo. Eu vos escolhi. Eu, a luz de Deus dentre os homens, para continuardes a iluminar o mundo, depois que eu tiver voltado para o Pai. Mas podeis vós dar luz, se sois umas lanternas apagadas ou fumacentas? Não, ao contrário, com a vossa fumaça, pior é a fumaça ambígua do que o pavio já completamente apagado. Então, é muito pior a fumaça ambígua, né, com essa fumaça que a gente faz, do que o pavio já completamente apagado. Vós obscureceríeis aquele vislumbre da luz que os corações ainda possam ter. Então, se a gente não for exemplo,
Se a gente for escândalo para as pessoas, elas não, né, elas vão, toda a luz que poderia ter sido comunicada pelo escândalo que nós fazemos, né, o mau testemunho, faz com que as pessoas vejam essa luz totalmente ofuscada, que não presta para nada, né? Por causa de nós que atrapalhamos. Ó infelizes daqueles que, procurando a Deus, dirigir-se-ão aos apóstolos e em lugar da luz terão fumaça. Terão deles escândalo e morte. Tá vendo? A gente pode ter escândalo e morte se nós nos aproximarmos de apóstolos que, em vez de luz, nos fornecerão fumaça. Mas a maldição e castigo terão esses apóstolos indignos. Mais maldição e castigo terão esses apóstolos indignos. Por causa desse escândalo e morte que geraram, se não forem luz do mundo. Grande sorte a vossa, mas também grande e tremenda responsabilidade. Recordai-vos de que aquele a quem mais é dado, mais está obrigado a dar. E a vós é dado o máximo, tanto a instrução como os dons. Sois instruídos por mim. Então nós somos essas pessoas agora, neste tempo, instruídos pessoalmente por Jesus. Então nós seremos muito cobrados, por isso que nós não podemos parar de doar, né? Então nós somos instruídos pessoalmente por Jesus, o Verbo de Deus, e receberemos de Deus o dom de sermos os seus discípulos, né? Os continuadores, né? Os tabernáculos vivos nesse tempo, né? Os continuadores desse tempo, dessa mensagem da divina vontade de trazer o reino para a terra, né? De difundir essa mensagem do reino da divina vontade. Eu queria que meditasseis sobre a vossa eleição e também que vos examinasseis e ainda vos pesasseis. E se alguém se sente que está apto para ser fiel, não quero nem dizer. Se alguém não se sente pecador e impenitente, eu só digo, se alguém se sente apto para ser somente um fiel, mas não sente em si o nervo de apóstolo, que se retire. Olha lá, Jesus que está falando, né? O mundo para quem é seu amante, né? O mundo para quem é seu amante é tão vasto, bonito, suficiente e variegado. Oferece todas as flores e todos os frutos adequados para o ventre e para a sensualidade, né? Para quem gosta do mundo. Eu não ofereço outra coisa senão a santidade. Esta, na terra, o que há de mais estreito, pobre, íngreme, espinhoso e perseguido. Então, pra gente, é isso que vai ter, né? É o que é mais estreito, pobre, íngreme, espinhoso e perseguido. Jesus já está avisando a gente. No céu, sua estreiteza se muda lá em imensidão. A pobreza em riqueza. A espinhosidade em tapete florido. O ser íngreme num caminho liso e suave. Sua perseguição em paz e felicidade. Então, a gente tá plantando para colher no céu. Mas aqui exige-se fadiga de um herói para ser santos. Eu vos ofereço só isso. Quereis permanecer comigo na videira verdadeira? Não vos sentis para fazê-lo? Oh, não vos olheis admirados e angustiados? Vós me ouvireis fazer ainda muitas vezes essa pergunta. E quando a ouvirdes, pensai que o meu coração chora ao fazê-la, porque ele fica ferido pela vossa surdez diante da vocação. Examinai-vos, então, e depois julgai com honestidade e sinceridade, decidi-vos, para não serdes réprobos. Decidi. Dizei, mestre, eu reconheço que não fui feito para seguir este caminho. Fala, dou-vos um beijo de despedida e vos digo, rezai por mim. Melhor assim do que trair. Melhor assim que dizeis trair a quem? A quem? A mim. A minha causa, ou seja, a causa de Deus, a divina vontade, porque eu sou um com o Pai. E vós sim, vós trairíeis. Trairíeis a vossa alma, dando-a a Satanás. Quereis permanecer hebreus? Eu não vos obrigo a mudar, mas não traiais. Não traiais a vossa alma, ao Cristo e a Deus. Eu vos asseguro que nem eu, nem os que me são fiéis, vos criticarão, nem vos exporão ao desprezo das multidões dos fiéis. Há pouco um dos vossos irmãos disse uma grande palavra. As nossas chagas e as daqueles que nós amamos, procuramos conservá-las escondidas. E aquele que se separasse seria uma chaga, uma gangrena, que tendo nascido em nosso organismo apostólico, separar-se-ia por gangrena completa, deixando um sinal doloroso que nós, com todo cuidado, teríamos escondido. Não, não choreis, ó vós que sois melhores, não choreis. Eu não guardo rancor de vós, nem sou intransigente por ver que sois tão vagarosos, né, tão lentos. Faz pouco tempo que fostes escolhidos e não posso pretender que sejais perfeitos. Então, para quem está começando, principalmente, né, nessa caminhada, né,
está sendo convidado ainda para viver na divina vontade, essas introduções é justamente para poder a pessoa pensar se é isso mesmo que ela quer. Mas não pretenderei nem mesmo daqui a alguns anos, depois de haver dito 100 e 200 vezes as mesmas coisas. Ao contrário, vi, daqui a alguns anos sereis ao menos alguns menos ardentes do que agora que sois neófitos, né, novos, né, nesse caminho. A vida é assim, a humanidade é assim, ela perde impulso depois do primeiro salto, mas Jesus se ergue de repente, mas eu vos asseguro que eu vencerei. Purificados por uma seleção natural, fortificados por uma mistura sobrenatural, vós os melhores, tornar-vos-eis os meus heróis, né, os filhos da divina vontade, os heróis de Cristo, os heróis do céu, a potência, né, desses Césares do mundo, né, dos anticristos, né, da vontade humana, será um pó diante da realeza do vosso sacerdócio. Vós, pobres pescadores da Galiléia, e nós, pobres católicos leigos, né, vós, judeus desconhecidos, vós, mulheres domésticas, donas de casa, né, vós, número entre a massa dos homens presentes, sereis mais conhecidos, aclamados, venerados do que César e do que todos os Césares que teve e terá a terra, né, lá no céu, né. Vós conhecidos, vós benditos em um futuro próximo e no mais remoto dos séculos até o fim do mundo. A esta sublime sorte eu vos escolho para filhos da divina vontade. Vós que sois honestos na vossa vontade, e para que dessa sorte sejais capazes, vos dou as linhas essenciais do vosso caráter de apóstolos da divina vontade. Ser sempre vigilantes e prontos. Que os vossos lombos sejam cingidos, sempre cingidos, e as vossas lâmpadas acesas, como estão as daquele que de um momento para o outro devem partir ou correr ao encontro de alguém que chega. E de fato vós sereis, até que a morte vos pare, os incansáveis peregrinos, né? Nós vamos ser esses incansáveis anjos terrestres peregrinos que Jesus está chamando, tabernáculos vivos, luzes da terra, sal da terra, em busca de quem está errante, né, em busca de quem quer viver essa graça, quer buscar, né, a Deus. Nós vamos ser luz nas trevas. E até que a morte apague a vossa lâmpada, ela deve ser mantida alta e acesa para indicar o caminho aos desviados que vêm em direção ao aprisco do Cristo. Fiéis deveis ser ao patrão que vos pôs à frente deste serviço, né, de divulgar o livro da divina vontade, né, o livro do céu. Será premiado aquele servo que o patrão encontrar sempre vigilante e que for surpreendido pela morte no estado de divina vontade, do dom da divina vontade. Não deveis dizer, eu sou jovem, sou incapaz, tenho tempo ainda para fazer isso e aquilo, e depois pensar no patrão, na morte e na minha alma. Aqui no caso é no jovem mesmo, aquela pessoa, eu sou jovem ainda, tenho 19 anos, tenho 20, tenho 30, tenho muito tempo ainda, né, para dedicar na minha vida, para a minha vontade humana, e depois pensar na divina vontade, na morte e na minha alma. Morrem os novos como os velhos, os fortes como os fracos. Então Jesus está chamando você na idade que você está hoje, né? E aos assaltos da tentação estão igualmente sujeitos velhos e jovens, fortes e fracos. Olhai que a alma pode morrer antes do corpo, e vós podeis levar sem saber, andando por aí, uma alma pútrida. Tão insensível é a morte de uma alma, é como a morte de uma flor. Não há grito, não há convulsões. Nossa! Inclina apenas a sua chama como uma corola cansada e se apaga. Depois, às vezes, muito depois, imediatamente depois de outras vezes, o corpo percebe que está levando dentro de si um cadáver cheio de vermes. Misericórdia! E torna-se louco de espanto e se mata para fugir àquele conúbio. Oh, não foge! Cai exatamente com sua alma cheia de vermes sobre um fervilhamento de serpentes na geena. Cremos para Jesus, misericórdia! Não sejais desonestos como corretores ou calcídicos, que tomam partido por dois clientes opostos, né, que fica no meio termo, né, ele está falando aqui. Não sejais desonestos, mornos, né, mornos, que não decide se vai para frente, para trás, se vai, se não vai, que fica entre a vontade divina e a vontade humana e não decide uma vez por todas. Né, não sejais desonestos como corretores calcídicos que tomam partido por dois clientes opostos, né, você não sabe o que você quer. Não sejais falsos como os politiqueiros que chamam de amigo e este e aquele e depois são inimigos deste e daquele. Então é pessoa morna, né, que não decide. Não penseis em agir de dois modos, com Deus não se brinca e nem a ele se engana, eu falo isso direto. Fazei com os homens como fazeis com Deus, porque uma ofensa feita aos homens é como feita a Deus. Procurai querer que Deus vos veja tais como quereis ser vistos pelos homens. Sede humildes.
Não podeis censurar o vosso mestre de não sê-lo. Eu vos dou exemplo. Fazei como eu faço, humildes, doces e pacientes. O mundo se conquista com isso, não com violência e força. Fortes e violentos, sede contra os vossos vícios. Erradicai-os, mesmo à custa de rasgar pedaços do coração. Tá vendo? Corte a sua mão se ela te leva a pecar. Eu vos disse há dias de vigiar os olhares, né? Cuidado para onde você olha. Mas vós não sabeis fazer isso, né? Eu vos digo, seria melhor que tornasseis cegos, arrancando-vos os vossos olhos cobiçosos, do que tornar-vos luxuriosos. Né? Ele tá falando do luxúria de várias formas, né? Sede sinceros, eu sou a verdade. A luxúria não é só sexo, não, tá, gente? Tá? É você também querer o que é do outro, né? Querer coisas materiais também, várias outras coisas. Luxúria também tem a ver com ser famoso, ser elogiado, tem a ver com ser admirado pelas pessoas, tem muito mais a ver, não é só sexo, entendeu? A gente tem que saber disso. Sede sinceros, eu sou a verdade, tanto nas coisas excelsas como nas humanas, tá vendo? Ele é a verdade em todas as coisas, ele é tanto nas coisas do céu superiores, né, que são coisas superiores, como nas humanas também, tá vendo? Quero que vós sejais também sinceros, porque andar com enganos comigo ou com os irmãos, ou com o próximo, por que brincar de enganar? Como? Tão orgulhosos como sois e não tendes o orgulho de dizer quero não ser apanhado em mentira? E sede sinceros com Deus, credes enganá-lo conforme as orações longas e públicas? Oh, pobres filhos, Deus vê o coração, tá vendo? Então nos preocupa muito com orações longas e públicas, né? Deus vê o coração. Sede castos em fazer o bem, né? Puros no bem que você faz. E também dar esmola de verdade, né? De todo o coração, sem nenhum interesse por trás, né? O publicano soube sê-lo antes de sua conversão, e vós não o saberíeis. Sim, eu te louvo, Mateus, né? Mateus, ele, antes de se converter, ele ficava já dando dinheiro para ajudar, né, os pobres. Ele já estava começando a ter consciência de que ele estava tendo muito, que estava pegando muito a mais, né? Então ele começou a doar dinheiro escondido para Jesus, né? E ele dava uma oferta semanal sem interesse nenhum, que só Jesus e o Pai sabíamos, que era de Mateus. E eu te estou citando agora como exemplo. Então Jesus, ele também expõe as pessoas, como eu faço, tá vendo? Essa também é uma castidade, amigos. Não descubrais a vossa bondade, né? Então, eu posso expor, mas vocês, né, não precisam você falar, mas eu posso. Essa também é uma castidade, amigos. Não descubrais a vossa bondade, né? Não tem interesse próprio nenhum. Como não descobriríeis uma filha mocinha aos olhos de uma multidão, sede virgens em fazer o bem. É virgem o ato bom quando ele está isento da união de um pensamento de louvor e de estima própria, né? De estímulo à sua soberba e vaidade. Sede esposos fiéis à vossa vocação a Deus. Não podeis servir a dois patrões. Olha lá. O leito conjugal não pode acolher dois esposos contemporaneamente. Deus e Satanás não podem compartilhar de vossos corações. O homem não pode, e não podem nem Deus nem Satanás partilhar de um tríplice abraço, sendo os três contrários um ao outro. Então não tem jeito, tá? Sede alheios, tanto da fome de ouro como da fome da carne como da fome do poder. Então, sede contrários à fome de ouro, à fome da carne, à fome, né, do poder. Isso é o que Satanás vai vir oferecer para vocês, tá? Fome de ouro, dinheiro, fome da carne, sexualidade, sensualidade, elogios, tal, né, tudo mais. E fome de poder, que também envolve a vaidade, a soberba, né, tudo mais. E isso é o que Satanás sempre vai vos oferecer. Então, quando você quiser qualquer coisa em direção a ser conhecido, então Satanás é quem está te oferecendo, fique esperto. Ó, as suas mentirosas riquezas, honras, êxito, poder, riquezas, negócios obscenos que têm como moeda a vossa alma. Contentai-vos com pouco, Deus vos dá o necessário e basta. Tá vendo? Deus que cuida das suas necessidades, e o que Ele te dá já basta. Isto Ele vos garante, como garante o pássaro do céu. Ao pássaro do céu. E vós sois bem mais do que os pássaros.
Mas ele quer de vós confiança e moderação. Se tiverdes confiança em Deus, ele não vos decepcionará. Se tiverdes moderação, o dom que vos dá cada dia será suficiente. Então, eu falei isso ontem, né, do casamento com Deus. Falei ontem no vídeo 4, né? Não sejais pagãos, mesmo sendo de Deus só de nome. Pagãos são aqueles que amam o poder e o ouro mais do que a Deus. Tá vendo? Então, todos os que amam o ouro e o poder mais do que Deus são pagãos, tá? A fim de parecer uns semideuses, sede santos e sereis semelhantes a Deus lá na eternidade. Não sejais intransigentes, sendo todos pecadores, sejais para com os outros como gostarias que os outros fossem com vocês, cheios de compaixão e perdão. Não julgueis, ó, não julgueis. Faz pouco tempo que estáis comigo e, no entanto, vede quantas vezes eu, inocente, já fui sem razão, mal julgado e acusado de pecados inexistentes. Então, Jesus foi muitas vezes julgado, né, inocente. Sendo inocente, foi julgado de pecados inexistentes. O mau juízo é ofensa, e só quem é o verdadeiro santo é que não responde a uma ofensa com outra. Então, a gente não responde a ofensa que a pessoa fez com a outra ofensa. Basta. Abstende-vos de ofender, né? Para não serdes ofendidos. Então, você não responde nada. Se alguém te ofender, você fica quieto, né? Não faltareis assim nem com a caridade, nem com a santa, querida e suave humildade, a inimiga de Satanás junto à castidade. Então, você não vai sofrer, não vai faltar se você ficar calado. Não vai faltar contra Deus e contra o próximo se você ficar calado diante de uma ofensa, né? De você ser julgado por alguém. Fica calado, né? Deus tá vendo, entendeu? Perdoai sempre, dizei, perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoai, meu Pai, para que eu seja por ti perdoado dos meus infinitos pecados. Então, essa pessoa tá me julgando, me ofendendo, então usa toda essa ofensa que eu tô recebendo para perdoar verdadeiramente os meus pecados, né? Interiores que estão dentro de mim. Melhorai-vos de hora em hora, com paciência, com firmeza, com heroicidade. E quem é que vos diz que tornai-vos bons não seja penoso? Ao contrário, eu vos digo, é a maior de todas as fadigas da vida interior, né? Mas o prêmio é o céu, e merecendo por isso consumar-vos tal fadiga. Amai. Ó, qual palavra devo dizer para convencer-vos a amar? Nenhuma é apta para converter-vos a ele. Ó, pobres homens, que Satanás incita. E então eis que vos digo, Pai, apressa a hora da purificação. Esta terra e este teu rebanho estão áridos e doentes, mas existe um orvalho que os pode abrandar e purificar. Abre a fonte desse orvalho, né? Quem é esse orvalho? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Abri a mim, né? Eis, Pai, eu ardo por fazer o teu desejo, que é o meu e o do amor eterno. Pai, 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 olha o teu cordeiro e ser o seu sacrificador. Né? E também Jesus está falando do sacrifício dele também, que é a purificação. Apressa a hora da purificação, que é o momento do sangue derramado, né? Do cordeiro, o sangue, está lembrando disso. E depois a vinda do Espírito Santo. Jesus está realmente inspirado, posto de pé com os braços abertos em cruz, o rosto voltado para o céu, tendo atrás de si o azul do lago e vestido com sua veste de linho, parece um arcanjo em oração. E aí acaba a visão da Maria Valtorta, capítulo 98, que nós acabamos de ler, Jesus falando com os apóstolos. E aí tem outra visão ali, disseram, Jesus falando, venha, ó Jesus, abençoar o trabalho do homem. Eu vim, em nome de Deus, o abençoo o trabalho do homem. Porque todo trabalho, se honesto, merece a bênção do Senhor eterno. Mas o disse, a primeira força para obter a bênção de Deus é serem honestos em todas as suas ações. Né? A vida interior também vai ser baseada nessa honestidade, né? Vamos agora olhar juntos como e quando é que as ações do homem são honestas. Sim, são quando são realizadas no presente espírito, tendo presente o espírito, no espírito eterno Deus. Poderá alguém pecar se ele disser, Deus me vê? Deus tem os seus olhos sobre mim e não perde nenhum particular das minhas ações? Então isso é o segredo. Você sentir que Deus está dentro de você, vendo tudo, junto com você. Você não tem coragem de pecar quando Deus está dentro de você. Né? Se você acredita que Deus está sofrendo em você, que Ele está morando dentro de você, que você é uma vida divina dele, dentro de você tem a vida divina dele, em todos os seus atos. Então você não tem coragem de fazer mal contra Deus de jeito nenhum, sabendo que você está casado com Ele pelo dom da divina vontade, né? Que é o que a gente falou ontem.
Não, não pode, porque o pensamento de Deus é um pensamento salutar, né, que traz saúde e afasta o homem do pecado mais do que qualquer outra ameaça humana. Mas só se deve temer o eterno Deus? Não, escutai, foi-vos dito. Teme o Senhor teu Deus. E os patriarcas tremiam e os profetas tremiam quando a face de Deus ou um anjo do Senhor aparecia para os seus justos espíritos. E, na verdade, no tempo da ira divina, a aparição do sobrenatural deve fazer tremer o coração. Quem ainda que seja puro como uma criança não tremerá diante do poderoso? Diante de cujo fulgor estão os anjos em adoração prostrados no aleluia paradisíaco? O insustentável fulgor de um anjo, Deus o tempera com o véu piedoso, para conceder ao olho humano olhá-lo sem ficar com a pupila e a mente queimadas. Que será então ter essa visão de Deus? Mas isto é enquanto dura a ira. Quando tudo isso dá lugar à paz e o Deus de Israel diz, eu prometi e mantenho o meu pacto. Eis aquele que eu mando e sou eu, ainda que não sendo eu, mas a minha palavra que se faz carne para ser redenção. Então ao temor deve suceder o amor, e só amor ao eterno Deus há de ser dado em alegria, visto que o tempo da paz entre Deus e o homem chegou para a terra. Quando os primeiros ventos da primavera espalham o pólen da flor da vinha, o agricultor ainda deve temer que muitas insídias possam ser armadas contra os frutos, pelas intempéries e pelos insetos. Mas quando chega a hora alegre do vindimar, eis que todos cessam os temores e o coração jubila na certeza da colheita. Prenunciado pelas palavras do profeta, o rebento da estirpe de Jessé chegou. Agora ele está entre nós, cacho abundante, que traz o suco da sabedoria eterna, e não pede senão que seja cultivado e espremido, para se tornar vinho aos homens, vinho de alegria sem fim para aqueles que dele se nutrirem. Mas ai daqueles que, tendo tido este vinho ao seu alcance, o tiverem rejeitado. 3 vezes ai daqueles que, depois de se terem alimentado com esse vinho, o tiverem rejeitado ou misturado em suas entranhas com os alimentos de Mamon. Tá vendo? Idolatrias das coisas humanas, né? Das coisas da terra, né? Você ser morno, né? Servir a 2 senhores. Eis que agora eu volto ao primeiro conceito. A primeira força para voltar à bênção de Deus, seja nas obras do Espírito como nas obras do homem, é a honestidade da intenção, a pureza da intenção. É honesto aquele que diz, eu sigo a lei, mas para ter por isso o elogio dos homens. Então é muito feio você não ter a pureza de intenção de agradar somente a Deus, né? E você falar assim, eu sigo a lei para poder ser elogiado pelos homens, tá vendo? Mas não por fidelidade a Deus. Então o honesto é aquele que só faz para ser fiel a Deus, tá? Ele tá dizendo aqui. É honesto aquele que diz, eu sigo a Cristo, não pelos milagres que ele faz, mas pelos conselhos de vida eterna que ele me dá, tá vendo? É honesto aquele que diz, eu trabalho não pela necessidade do lucro, mas porque o trabalho também foi colocado por Deus como um meio de santificação, tá vendo? A gente trabalha não pelo querer o lucro, mas sim porque esse trabalho é um meio de santificação, por seu valor formativo, mortificativo, preservativo e elevatório. Eu trabalho para poder ajudar o meu próximo. Eu trabalho para poder fazer resplandecer os prodígios de Deus. De um grãozinho minúsculo faz um feixe de espigas, de uma semente de uva faz uma grande vinha, de um caroço faz uma planta, e de mim, homem, um pobre nada que fui tirado do nada por sua vontade, faz um seu ajudante na obra contínua de perpetuar as searas, videiras e pomares, bem como de povoar a terra de homens. Há pessoas que trabalham como animais de carga, mas que não têm outra religião senão esta, aumentar as suas riquezas. E morre ao lado delas, de trabalho e de cansaço, o mais infeliz dos seus companheiros. Nossa, que horror, né? Os filhos desse coitado estão morrendo de fome? E que importa para o ávido acumulador de riquezas? Meu Deus, que horror! Nossa! Há outros ainda mais duros que não trabalham, mas fazem que os outros trabalhem e acumulam riquezas com o suor alheio. Misericórdia. Misericórdia. Para esses aí, Jesus, misericórdia. Outros ainda que esbanjam aquilo que com avareza extorquiram da canseira alheia. Piorou. Em verdade, o trabalho desses não é honesto. E não digais, ainda assim Deus os protege. Não,
não os protege. Hoje terão uma hora de triunfo, mas depois serão golpeados com o rigor divino, que no tempo e na eternidade fará que eles se lembrem do preceito. Eu sou o Senhor teu Deus, ama-me acima de todas as coisas e ama ao teu próximo como a ti mesmo. Oh, se aquelas palavras ressoarem em eterno, serão mais tremendas do que os raios do Sinai. Muitas, demasiadas são as palavras que vos são ditas. Eu vos digo só estas: amai a Deus, amai ao próximo. Elas são como o trabalho que torna fecundo o sarmento, feito ao redor da videira, na primavera. O amor a Deus e ao próximo é como o arado, que limpa o solo das ervas nocivas do egoísmo e das más paixões. É como uma enxada que escava um anel ao redor da cepa, para que ela fique isolada do contágio das ervas parasitas e nutridas pelas frescas águas da irrigação. É como a podadeira que tira o que é supérfluo para aumentar o rigor e dirigi-lo aos pontos em que dará fruto. É como o laço que aperta o sarmento e o segura unido à forte estaca. É, enfim, o sol que amadurece os frutos da boa vontade e os transforma em frutos da vida eterna. Agora, tá vendo? Depois que a gente está enxertado em Cristo, tem todo esse trabalho que a gente tem que fazer para poder dar fruto, né? Então é isso que ele está falando aqui. Agora vós jubilais, porque o ano foi bom. Ricas foram as colheitas e excelente a vindima, mas em verdade vos digo que este vosso júbilo é menor que um minúsculo grão de areia em relação ao júbilo sem medida que será o vosso quando o Pai Eterno vos disser: vinde, meus fecundos sarmentos, enxertados na verdadeira videira que é o meu Filho Jesus. Vós vos prestastes a todas as operações, fazendo os atos na divina vontade, até as penosas, para darem muito fruto, junto aos méritos do meu Filho. E agora estáis vindo a mim, carregados com os sucos doces do amor para comigo e para com o próximo, né? Vivendo esse casamento perfeito na divina vontade comigo e com o próximo, né? Que comigo dá frutos para o próximo. Florescei, meus filhinhos, nos meus jardins por toda a eternidade. Aspirai a essa eterna alegria com fidelidade, persegui esse bem, né, essa bem-aventurança com reconhecimento, bendizei ao Eterno que vos ajuda a alcançá-lo. Bendizei pela graça da sua palavra, bendizei-o pela graça da boa colheita, amai com reconhecimento o Senhor e não temais. Deus dá 100 por 1 a quem o ama. Nossa, que lindo, né? Capítulo 108 da Valtorta. Então a gente está aprendendo com Jesus como ser esse enxerto e como dar os frutos nele, né? Então tem todo, né, um trabalho de estar fazendo um esforço para conseguir dar frutos, né? Para conseguir produzir esses frutos junto a ele. Todos vós trabalhais, sois umas árvores selvagens, mas os enxertos vos fazem mudar, lentamente e com segurança. E eu tenho em vós a minha alegria, conforme capítulo 139 da Valtorta. Mas não te entristeças, né, pelo sofrimento de você ser selvagem, porque você não é perfeito, né? Você tem ainda algumas misérias, né? Não vos entristeçais por isso. Eu já sabia desde quando vos quis, e não pretendo que vos torneis perfeitos rapidamente. Primeiro é preciso que vos transformeis de selvagens em domésticos com 2 enxertos. Quais são eles? Um é de sangue e o outro de fogo. Depois sim sereis heróis do céu e convertereis o mundo, começando por vós mesmos. Escuta tu primeiro estas verdades. Tu mereces, o sangue é o meu, o sangue de Cristo. Tu sabes, eu vim para isso. Eu sou o Redentor. Pensa nos profetas. Eles não omitiram nem o i ao descreverem a minha missão. Eu serei o homem descrito por Isaías, e quando eu tiver sido sangrado, o meu sangue vos fecundará. Mas eu não me limitarei a isso. Tão imperfeitos, fracos, obtusos e medrosos sois vós, que eu, quando estiver na glória ao lado do Pai, vos mandarei o fogo, o Espírito Santo, né? A força, o outro batismo, né? Que procede do meu ser pela geração do Pai e que une o Pai e o Filho em uma união indissolúvel, fazendo de 3, o pensamento, o sangue e o amor. Quando o Espírito de Deus, ou melhor, o Espírito do Espírito de Deus, a perfeição das perfeições divinas vier sobre vocês, já não sereis mais como sois, mas sereis novas criaturas, fortes santos. Contudo, para um sangue será inútil o fogo, porque o sangue terá tido para ele um poder de condenação, e para sempre ele conhecerá um outro fogo no qual se queimará, vomitando sangue e engolindo sangue, pois sangue é o que ele verá por toda parte, para onde virar os seus olhos mortais
ou seus olhos espirituais desde o momento em que tiver traído o sangue de um Deus. Então, se você virar as costas para Deus, né, se você se retirar dessa videira através do pecado, né, através de ofender a Deus, né, você vai conhecer, você vai tomar o sangue de Cristo e vomitá-lo, né? Então é muito sério, né? Entendeu? E esse fogo vai ser para destruir você, para te condenar, né? Mas só que como é esse poder da condenação? É um fogo, um outro fogo que você vai sentir que está queimando você, né? Então, cuidado. Ele está falando aqui no capítulo 361 da Valtor. A gente tem que continuar permanente, fiéis, caminhando permanente no caminho, não, né? Não se desligar de Jesus por nenhum motivo. É muito importante. Eu vivo falando isso para todo mundo. Permanece na videira, permanece no enxerto, né? Sendo enxerto, né? Sendo esse filho de Deus, sendo essa santidade, buscando isso. E aí aqui o final, aqui terminando. Eu respondo a vós e a quem vos mandou que a água que extravasa do meu balde é uma água de paz, e que a semente que eu semeio é semente de renúncia. Então a gente tem que renunciar. Eu podo os ramos soberbos. Então ele vai podar o enxerto dos ramos soberbos, aqueles que foram colocados na videira e se acharam muito especiais por isso. São, né, a gente fala que são os católicos muito egoístas, soberbos e orgulhosos por serem católicos. E que ficam falando assim, eu tô bem, você não. Você tá no pecado, você vai pro inferno, isso é errado. Ficar julgando as pessoas, falando que elas estão no pecado, que elas vão pro inferno, e e tentando, né, dar medo para as pessoas, né, falando que você é especial por você estar... Não, é muito complexo isso aí. Então ele vai podar esses ramos soberbos. Pessoas intransigentes, que ele fala, são pessoas que ficam falando que os outros não conseguem ser santos, né, que não podem, não conseguem, sabe, que ficam desanimando as outras pessoas, falando que é muito difícil o caminho da salvação, né, falando que é muito impossível, que aquela pessoa não vai conseguir, né, que, assim, e de várias formas acontece isso, né, você pode fazer isso através do seu canal do YouTube, se você começar a falar só de pecado mortal, e falar que muitos vão ser condenados, falando que muitos vão ser condenados, que só católicos vão ser... Só católicos que vão ser salvos, tem um monte de coisa que a gente acaba falando por uma paixão desmedida, né, de uma forma exagerada, que a gente pode causar, né, esse problema sério que Jesus condena. E ele poda esses ramos soberbos. Então temos que ser humildes e aceitar todos, dar oportunidade a todos para que possam, né, voltar à videira e ajudar as pessoas a se firmarem na videira, né, firmarem para que elas... Você tem que ser um instrumento para enxertar, né, essas plantas selvagens em Cristo. Você tem que ser esse instrumento de ajudar as pessoas a serem enxertadas. E não ser um instrumento que vai fazer essa poda. Quem é você para podar? Você não é juiz. Só Jesus que pode podar os ramos soberbos. Só Jesus que pode podar alguém, né, da videira, não você. Então você não tem esse direito. Então é isso que ele está querendo dizer. Eu estou pronto para arrancar as plantas más, só ele pode, tá? A fim de que não façam mal às boas, se elas não aceitarem o enxerto. Mas o que eu chamo de bom não é o que vós chamais de bom. Então vocês não sabem, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Só eu que sei e conheço os corações. Então você não pode dizer que alguém não é apto para o reino dos céus. Você não tem esse direito, tá? Porque eu chamo de boa a obediência, a pobreza, a renúncia, a humildade, a caridade, que se inclina a todas as humildades e misericórdias. Então você tem que ser misericordioso. Não tenhais medo de ninguém. O Filho do Homem não arma insídias para obter poderes humanos, mas vem para ensinar o poder dos espíritos. Ide e refletir bem que o cordeiro nunca será lobo. Ide e refletir bem que o cordeiro nunca será lobo. Então, gente, é muito sério que Jesus fala nesse capítulo da 460 da Valtor, então é muito sério. É muito mesmo. Falo pra vocês. Tem um trecho aqui que eu vou ver se eu acho rapidinho pra poder considerar nessa última passagem, porque é muito sério mesmo para essa introdução,
que a gente saiba que nós, buscando sermos filhos da divina vontade, a gente não tem direito de achar que o outro não pode ser e expulsar as pessoas, né? A gente não pode, né? A gente não pode expulsar as pessoas. Parece que eu expulso, falando assim, você tem que ir embora, porque você não tá fazendo partilha, você não tá, né? Dá a impressão de que eu tô fazendo isso, mas não é, tá? A gente tá obediente a Deus, né? Pra ajudar você, mas na verdade a gente tá o tempo todo tentando ajudar. Lá, ele fala um trecho aqui, peraí. Agora você se sente forte e mais tarde se sentirá feliz. Acho que é isso. Como na luta, tanto na paz como na dor, nosso espírito sente a necessidade de mergulhar-se todo inteiro no oceano da meditação para reconstruir o que o mundo e as vicissitudes abatem, para criar novas forças a fim de poder subir sempre. Vamos ver se é esse aqui. Não é esse não, peraí. Aqui, mas o homem não é só carne e sangue, é também alma e pensamento, né, a vida interior. Estes últimos também sofrem e são misericordiosamente socorridos. Há ignorantes que praticam o mal só porque não conhecem o bem. Então a gente tem que ter misericórdia. Quantos não sabem ou sabem mal as coisas de Deus e também as leis morais? Como estão enfraquecidos pela fome, porque não há quem a mate, né? Tem muita fome da verdade e não há pessoas que matem a fome da verdade. Então Deus tem misericórdia dessas pessoas ignorantes. E essas pessoas ignorantes caem em marasmo por falta das verdades que os nutrem. Ide vocês para instruí-los, pois para isso eu vos reúno e vos mando. Dai o pão do Espírito à fome dos espíritos. Instrua os ignorantes, que é corresponder no campo espiritual, matar a fome dos esfomeados. E se um prêmio é dado pelo pão oferecido ao corpo enfraquecido para que não morra naquele dia, que prêmio não será dado, então, a quem mata a fome de um espírito que sente fome das verdades eternas, dando-lhe a vida eterna? Então você tem que dar essa verdade para ajudar essas pessoas a serem enxertadas novamente na videira e ficarem firmes ali permanecendo, né? Não sejais avarentos com o que vocês sabem. Então, se você tem verdades que você conhece, você não pode ser avarento, você tem que estar à disposição para instruir as pessoas o tempo todo, nunca desistir de instruir. Por mais difícil que seja elas para entender, você não desiste delas. Você está sempre mandando novamente mensagem. Você dá umas indiretas para elas assim, vocês não estão trabalhando direito, vocês têm que pegar mais firme, vocês não estão realmente correspondendo a Jesus, vamos parar, vamos trabalhar, mas você não desiste, né? O tempo todo você vai atrás depois, né? É isso que eu faço. Às vezes eu dou uma sacudida em nome de Cristo, né? Porque a gente é Jesus, então a gente acaba fazendo as coisas em nome dele. Então a gente faz em nome dele para dar uma sacudida, para ver se, né, se algumas frutas podres ou verdes caem, né? Mas só que com a intenção de que elas se enxertam novamente na videira, né? Para isso, para que elas sintam falta de estarem, que elas estavam no marasmo, sem dar atenção, não lendo o livro do céu, não partilhando, não se alimentando, estavam ali de enfeite no grupo do WhatsApp, né? Muita gente fica de enfeite ali e não faz nada. Então a gente tem que dar uma sacudida nas pessoas para ver quem que vai para frente, quem fica para trás. Não porque a gente quer que alguém saia e não progrida, mas que a gente faz isso para ver se a pessoa reage, né? Isso é importante. Então, a gente não pode ser avarento com as verdades eternas, né? Tudo vos foi dado sem despesas para vocês, sem medida, né? Com muito transbordante. Dai-o sem avareza, porque é coisa de Deus, como a água do céu que é dada, assim como nos foi dada. Não sejais avarentos nem soberbos daquilo que vocês sabem, mas dai com humildade e generosidade, e dai o refrigério puro e benéfico da oração aos vivos e aos mortos, que sentem sede de graças. Não se deve recusar água às faces sedentas, e então aos corações dos vivos angustiados e aos espíritos sofredores dos mortos, orações fecundas por serem atos de amor feitos com espírito de sacrifício. A oração há de ser verdadeira, não mecânica, como o som de uma roda na estrada. Será o som ou será a roda que faz o carro ir para frente? É a roda que se desgasta para levar o carro para frente. A mesma coisa se diga da oração vocal e mecânica e da oração ativa. A primeira é som e nada mais. Então, a oração vocal e mecânica
é uma oração que é somente som e nada mais. A oração ativa é aquela que age, ação, enquanto se desgastam as forças e cresce o sofrimento, mas consegue o que se desejava. Rezai mais com o sacrifício do que com os lábios, e dareis um refrigério aos vivos e aos mortos, praticando a segunda obra de misericórdia espiritual, e o mundo será salvo pelas orações dos que sabem orar, do que pelas fragorosas, inúteis e mortíferas batalhas. Então, tá vendo? Tá vendo? Então ele tá falando sobre essas obras, né, de misericórdia. Aí tem outro trecho aqui também que eu queria ler, né, que é importante. Ele fala aqui: eu já te disse, a misericórdia, a paz, eu sou o Salvador, sou Jesus, levanta-te. Eu posso o que quero, em nome de Deus, te absolvo da tua involuntária contaminação. O outro mal não existe. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A mim foi deferido pelo Eterno todo julgamento. Quem crê em minha palavra terá a vida eterna. Vem, pobre filho de Israel, restaura o teu corpo cansado e fortifica o teu espírito abatido. Bem, outras culpas eu perdoarei. Não virá de mim o desespero dos corações. Né? Não virá de mim o desespero dos corações. Nunca. Eu sou o cordeiro sem mancha, mas não fujo das ovelhas feridas, por medo de me contaminar. Então, ele não, né, se alguém, né, está ferido e ele precisa enxertar essa pessoa novamente, ele não tem medo de buscar essa ovelha perdida, essa pessoa que se retirou da videira. Ele quer essa pessoa de volta, e nós temos que ser essas pessoas que ajudam Jesus, trazendo elas de volta para Jesus, né, trazendo elas. Muitos são os que vão indo pela completa ruína, para a completa ruína por causa de uma severidade exagerada, até injusta nos julgamentos. Ai daqueles que por um rigor intransigente levam uma pessoa a se desesperar. Então, uma pessoa que é esses soberbos que ele quer podar, né? Eu podo os ramos soberbos. Então, estou pronto para arrancar essas plantas más, que são aqueles que julgam os outros com rigor intransigente, falando que essas pessoas estão no pecado e que elas, né, estão no pecado mortal, que não tem como elas mais sair desse pecado, que não tem mais jeito para elas. Jesus não gosta disso. Ele fala assim: eu sempre serei, né, cordeiro e nunca serei lobo, né? Ai daqueles que por um rigor intransigente levam o espírito, né, a desesperar da salvação. Eles trabalham não pelos interesses de Deus, mas pelos interesses de Satanás. Então, cuidado de você ser um enxerto e você ter que ser podado por Jesus por ser um ramo soberbo, né? Ah, eu estou bem, sou um filho da divina vontade que estou bem, estou caminhando bem. Então, só eu que sou, para ser o filho da divina vontade, tem que ser muito forte, tem que ser muito firme, tem que ser muito sei o que lá, né? E aí vocês que não conseguem, você que tá no pecado, você que não tem jeito mais, coitado você, que dó que eu tenho de você, que você nunca vai conseguir isso. São poucos os que vão viver essa vida na divina vontade. Então eu consegui, você não sei se vai conseguir, tem que ser muito difícil e não sei o que. E lá, a gente fala que é, mas a gente fica aqui o tempo todo falando: gente, vamos, tem condições, vamos que vamos conseguir, vamos vencer, venha, vamos, nós insistimos com você, venha, né? Então o tempo todo a gente tá, né, sabe, batalhando para que as pessoas não desistam, né, de forma alguma. Então, ai de nós se nós formos trabalhar com esse espírito e rigor intransigente, né, na vida na divina vontade, e nos achar melhor que os outros, né, e de repente, com nosso exemplo, a gente desesperar em vez de ajudar, né, a pessoa a ter esperança, né, mas essa é a intenção nossa, amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Então, esse é o 5, né, das introduções sobre essa vida na graça, né, que Jesus nos deu várias dicas, a vida interior também, a gente vai falar mais sobre ela, né, e então a gente tá aí, né, pra gente poder trabalhar isso incansavelmente dentro de nós, amém? Fiat.